Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre a história de Simão Bolívar. E para conversarmos sobre esse tema, temos hoje duas convidadas. A professora Fabiana de Souza Fredrigo, da Universidade Federal de Goiás, e a professora Gabriela Pellegrino Soares, da Universidade de São Paulo. Meu querido general, Vossa Excelência sabe que governei durante 20 anos e deles tirei apenas poucos resultados certos. Primeiro, a América é ingovernável para nós. Segundo, aquele que serve a uma revolução, ara no mar. Terceiro, a única coisa que se pode fazer na América é emigrar. Quarto, este país cairá infalivelmente em mãos da multidão desenfreada, para depois passar a pequenos tiranos quase imperceptíveis de todas as cores e raças. Quinto, devorados por todos os crimes e extintos pela ferocidade, os europeus não se dignarão a nos conquistar. Sexto, se fosse possível que uma parte do mundo voltasse ao caos primitivo, este seria o último período da América. Você acabou de ouvir um trecho de uma carta destinada ao general venezuelano Juan José Flores, datada de 9 de novembro de 1830. Quem escuta palavras tão duras e pessimistas em relação ao futuro do continente americano, dificilmente poderia dizer que foram escritas por um dos grandes entusiastas das revoluções de independência que tomaram de assalto a América Hispânica entre 1808 e 1824. Mais que isso, de que esse texto teria saído da pena daquele que entraria para a história como o mais destacado e celebrado de seus líderes, ganhando o epíteto de O Libertador. Sim, caros ouvintes, estamos falando de Simón José Antônio de la Santíssima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte Andrade y Blanco, ou apenas Simón Bolívar. O tom amargo da carta, escrita em Barranquilha, pouco mais de um mês antes de sua morte, expõe a decepção de alguém que estivera no centro do turbilhão político e militar vivenciado pela América Hispânica nos anos anteriores. Bolívar participou das guerras em defesa da emancipação e foi um dos nomes centrais na construção dos novos estados que nasceram após o rompimento com a Espanha. Naquele momento, entretanto, ele via muitos dos seus sonhos e projetos se esfacelarem. O principal deles, a República da Gran Colômbia. Defensor da integração e cooperação entre as diversas regiões que outrora estavam sob domínio espanhol, Bolívar fez da construção de uma nação grande e forte na América do Sul um dos seus mais acalentados desejos. Em meio às lutas que resultariam na desagregação da Gran Colômbia e na formação das repúblicas independentes da Nova Granada, posteriormente Colômbia, da Venezuela e do Equador, Bolívar renunciou à presidência do país que havia ajudado a forjar. No exílio, a caminho de Cartagena de Índias, morreu de tuberculose em Santa Marta, no dia 17 de dezembro de 1830. O mito bolivariano, entretanto, permanece vivo desde então. O historiador venezuelano Germán Carrera Damas destacou a existência de um culto a Bolívar em seu país. Já no século XIX, em 1842, seus restos mortais foram transladados de Santa Marta a Caracas, sob o governo do general José Antônio Páez, um dos grandes responsáveis por seu exílio anos antes. Na República da Nova Granada, posteriormente Colômbia, Bolívar foi reivindicado, por volta dessa mesma época, como patrono do Partido Conservador.
Mais recentemente, a imagem de Bolívar foi mobilizada como um dos principais símbolos do governo de Hugo Chávez e do chamado socialismo do século XXI na Venezuela. A seguir, ouviremos o próprio Chávez cantando em homenagem a Bolívar. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el pueblo venezolano le dio la fuerza a tu voz. El pueblo venezolano es el pueblo. Bolívar está vivo, no lo veamos como un muerto, no lo veamos como un esqueleto, no, es como un relámpago, es como un fuego sagrado. Mas afinal, quem foi Simão Bolívar? Embora seja muito difícil responder a essa pergunta, sua biografia pode nos dar algumas pistas sobre essa questão. Nascido em 24 de julho de 1783, em Caracas, capital da recém-criada Capitania Geral da Venezuela, Bolívar era filho de uma rica família criolha, proprietária de fazendas de cacau e de escravizados. Educado sob as ideias ilustradas de sua época, teve entre seus preceptores Andrés Bello e Simón Rodríguez, este último considerado por muitos como seu principal mentor intelectual. Como grande parte dos egressos de sua classe social, Bolívar viajou para a Europa em 1799, passando por Madrid, Paris e Roma. Em seu retorno à América, encontrou um continente em polvorosa, em meio à crise provocada pela prisão do monarca espanhol Fernando VII por Napoleão Bonaparte em 1808. Sua cidade natal, Caracas, tornou-se nos anos seguintes um dos principais epicentros das lutas emancipacionistas, e Bolívar foi se tornando, aos poucos, um dos seus mais importantes líderes. Entre 1811, quando participou da fundação da Primeira República da Venezuela, sob o comando de Francisco de Miranda, e 1819, ano da fundação da República da Grã-Colômbia, Bolívar foi se consolidando como a principal liderança dos movimentos emancipacionistas, em especial nas regiões onde hoje se encontram a Colômbia e a Venezuela. A atuação de Bolívar, entretanto, transcendeu os antigos vice-reinado de Nova Granada e a Capitania Geral da Venezuela. Em 1822, o território da então Audiência de Quito, hoje Equador, foi incorporado à Grã-Colômbia. No mesmo ano, ocorreu a célebre Entrevista de Guayaquil, quando se encontrou com o grande líder das independências ao sul do continente, José de San Martín. Assumiu, a partir daí, a campanha pela libertação do Peru, consolidada em 1824 na Batalha de Ayacucho. Além disso, foi o grande artífice da Constituição, no Alto Peru, de um país que foi batizado em sua homenagem, a Bolívia. Ao mesmo tempo em que vivenciou momentos de glória e poder, Bolívar também acumulou rivalidades e colecionou inimigos, muitos dos quais eram antigos aliados como Francisco de Paula Santander e José Antônio Páez. Da mesma forma, apresentou também diversas atitudes e medidas aparentemente contraditórias ao longo da sua trajetória política e militar. Como dissemos anteriormente, terminou seus dias no exílio em Santa Marta. Esse momento foi cristalizado na ficção pelo colombiano Gabriel García Márquez, na obra O General em seu Labirinto. O general não prestou atenção à habilidade da resposta, porque estremeceu à revelação deslumbrante de que a corrida louca entre seus males e seus sonhos chegava naquele instante à meta final. O resto eram as trevas. Carajos, suspirou, como vou sair desse labirinto? Examinou o aposento com a clarividência de quem chega ao fim e pela primeira vez viu a verdade. A última cama emprestada, o toucador lastimável cujo turvo espelho de paciência não o tornaria a refletir. A toalha e o sabonete para outras mãos, a pressa sem coração do relógio octagonal, desenfreado para o encontro inelutável de 17 de dezembro,
a 1h07 de sua tarde final. Então cruzou os braços contra o peito e começou a ouvir as vozes radiosas dos escravos cantando a Salve Rainha das Seis nos trapiches. E avistou no céu pela janela o diamante de Vênus, que ia embora para sempre. As neves eternas, a trepadeira nova, cujas campânulas amarelas não veria florescer no sábado seguinte, na casa fechada pelo luto. Os últimos fulgores da vida que nunca mais, pelos séculos dos séculos, tornaria a se repetir. Ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar, la adolescencia. Mas afinal, a pergunta segue: quem foi Bolívar? Qual a sua importância nas lutas pela independência na América Hispânica? Como entender sua trajetória política e militar nesses processos? Como pensar as apropriações e usos da figura de Bolívar do século XIX até hoje? Para responder essas e outras questões, temos prazer em receber as professoras Gabriela Pellegrino Soares, da USP, e Fabiana de Souza Fredrigo, da Universidade Federal de Goiás. Antes, porém, vamos com a dica da hora desta semana, desta vez com o professor Felipe Vieira. Ese eterno soñar, la adolescencia. Salve, ouvintes do podcast Hora Americana. Eu me chamo Felipe Vieira, eu sou historiador, professor do Instituto Federal de São Paulo e especialista em literatura hispano-americana, mais especificamente na vida e na obra do escritor colombiano Gabriel García Márquez. E de alguma forma essa informação já antecipa um pouco a dica do episódio de hoje. E ela não poderia ser outra: o romance O General em Seu Labirinto, publicado pelo Gabo no ano de 1989. A obra narra o périplo final da vida de Simão Bolívar, mais precisamente a viagem que o libertador realiza de Santa Fé de Bogotá, em 18 de maio de 1830, até São Pedro Alejandrino, onde morre em 17 de dezembro desse mesmo ano. A narrativa, que é estruturada em 8 capítulos, através dos quais se narra a viagem de Bolívar pelo Rio Madalena, elege temas como a deterioração física e moral do libertador, sua derrota final e o ressentimento por ter sido afastado do poder. Além, é claro, das várias recordações sobre os processos de independência na América Hispânica. Vale lembrar que na época em que foi publicada, a obra chamou a atenção não apenas dos críticos literários e do público em geral interessado na obra do García Márquez, mas também daqueles que se dedicavam aos estudos históricos, que viram repentinamente seu território ser invadido por um romancista que não tinha títulos nem tradição de historiador. Mas, no final dos anos 80, momento em que a obra foi publicada, García Márquez havia alcançado o estatuto quase inquestionável de celebridade, com uma influência e um raio de atuação política que poucos ganhadores do Nobel conseguiram alcançar. E na cabeça do escritor, esse era o momento perfeito para voltar a refletir sobre as veleidades do poder. Assim, em General em Seu Labirinto, García Márquez narra os últimos meses da vida de um homem bastante enfermo, de um general que havia lutado mais de 20 anos pela independência de 5 repúblicas, de um ex-presidente que havia renunciado à presidência da Gran Colômbia, mas que ainda seguia querendo que lhe implorassem para ficar no cargo, um homem que, como o autor gosta de deixar bem claro, era enfermo da falta de poder. Então o livro narra os últimos dias e as reflexões de uma liderança que, antes de morrer, realiza o balanço da sua vida. Medita sobre o poder e a política, se dá conta de que fracassou em sua grande ideia de construir um Estado colombiano unificado e uma Hispano-América unida e forte. Nesse sentido, a trama que elege García Márquez, entre as muitas possíveis, não é coisa de pouco momento. É nada menos que a do enfrentamento de um herói, do romance, da história, com a iminência de sua morte e o fim do seu sonho. Por isso, a gente consegue afirmar que o romance nos conduz pelas grandes obsessões existenciais de García Márquez. A solidão, a passagem do tempo, a glória, o poder, a enfermidade, a dor, a morte e a guerra. García Márquez aproveita os dias finais do libertador para meditar exatamente sobre o efêmero da glória e do poder. Examina a condição humana de um homem que saboreou a sensação de imortalidade, que recebeu todas as honras e logo foi abandonado. Em certo sentido, a gente pode afirmar que o García Márquez decide mostrar o Bolívar quando a glória já havia escapado do corpo.
Por isso, esse personagem luta a todo instante contra a fragilidade do seu corpo envelhecido. O tema principal do romance é o contraste entre a decadência física do libertador, visto na obra como um homem de carne e osso, mas ao mesmo tempo que dialoga com essa imagem gloriosa de um herói continental. Assim, em cada um dos 8 capítulos, Bolívar tosse, vomita sangue, sofre de flatulência, tem febre alta, insônia, dores de cabeça, está sujeito a uma erosão insaciável do tempo, baixa de peso, de altura, mas ao mesmo tempo ele demonstra de alguma forma a possibilidade da remissão, da ressurreição, do ressurgimento dessa grande liderança. A essa descrição de um corpo abatido, diminuto, o narrador do livro sempre acrescenta a possibilidade do renascimento. Como se de alguma forma esse herói dos tempos passados, esse Bolívar da independência, pudesse ressurgir a cada novo acesso de febre ou tosse. Então, se a narrativa do romance versa sobre os últimos dias de um homem doente, a gente pode afirmar, como diz o próprio Garcia Marques, que se trata do enfermo mais glorioso das Américas. Por isso, dentro de uma perspectiva mais ampla, o romance ele retoma a ideia de que são os grandes homens que determinam a história, né? E isso pode ser apreendido na narrativa na medida em que o destino da América se confunde com a vida do próprio general. Então, enquanto o libertador agoniza e se desfaz, é também o sonho de uma América forte e unida que cai por terra abaixo. Portanto, essa viagem que o Bolívar empreende de regresso ao nada é também, em grande parte, a história de um projeto político que fracassou e poderia ter sido a grande chance do continente. Só mais um último comentário, né? A gente pode dizer que, em outras palavras, o Garcia Marques não somente se interessa pelo fracasso físico e político de Bolívar, mas também quer sublinhar a continuidade desse fracasso na não realização do sonho de integração ao final dos processos de independência, né? Então, de alguma forma, fica aí essa dica para que vocês possam aproveitar uma das muitas narrativas que se construiu ao longo do século XX sobre essa importante personagem das independências hispano-americanas. Um forte abraço. Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos para mais uma entrevista aqui do nosso programa. Hoje temos o enorme prazer em receber 2 convidadas. É um programa muito especial. A professora Fabiana Fredrigo, da Universidade Federal de Goiás, e a professora Gabriela Pellegrino Soares, aqui da USP, da Universidade de São Paulo. E o programa de hoje vai ser sobre o Simão Bolívar, né, um personagem fundamental aí da história das Américas. Eu queria começar perguntando para a professora Gabriela sobre esse personagem, né, sobre quem ele era antes de ser esse grande líder das independências, né? Sem dúvida, ele é um personagem dos mais emblemáticos da história das Américas, né? Foi fundamental nesse processo das independências da América Hispânica em relação à Espanha. Mas eu queria justamente perguntar sobre as origens dele, né? As origens sociais, sobre a formação dele, né? Então, quem que foi o Bolívar antes dele se tornar esse líder das independências? Sejam muito bem-vindas, vocês duas. Te agradeço demais a presença de vocês aqui. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui participando desse podcast Hora Americana, que já rendeu tão bons frutos. É um prazer estar aqui com os colegas responsáveis pelo podcast, com a minha querida colega e parceira de muitas empreitadas, professora Fabiana Fredrigo, e falar do Simão Bolívar é sempre um assunto inspirador. O Simão Bolívar pertencia a uma família de elite da Venezuela, da capitania da Venezuela, vice-reino de Nova Granada, em fins do período colonial, uma família de proprietários de terras, né, produtores de cacau, e, portanto, muito inserido nesses altos círculos da elite criolha, que tinha relações estreitas com a Europa, com a Espanha, com a França, e famílias que tinham acesso a ideias que circulavam e também a referências do que significava se propiciar uma boa educação, uma boa formação para os seus membros. O Simão Bolívar ficou órfão de pai e de mãe muito cedo, ainda criança, e os seus familiares realmente se incumbiram de oferecer a ele o que havia de melhor em termos de pensadores que pudessem atuar como seus preceptores particulares. Dentre eles, um homem chamado Simão Rodrigues,
que era uma figura excepcional, muito envolvida com os temas da educação, procurando movimentar e abrir caminho para novas concepções de educação, nesse mundo em que a educação ainda era muito controlada pela Igreja Católica, né? A educação era, nos vice-reinos espanhóis na América, especialmente voltada a essa formação religiosa. E o Simón Rodríguez, ao contrário, pensava essa educação já muito aberta às ideias ilustradas, às ideias liberais e também à ciência, que eram correntes que se fortaleciam naquele contexto de fins do século XVIII e princípios do século XIX. Então, Simón Rodríguez foi um preceptor que se tornou uma referência fundamental na formação de Simón Bolívar, desse jovem Simón Bolívar, e vou destacar ainda outro, Andrés Bello, que foi também um grande pensador da Venezuela, nesse momento de passagem da ordem colonial para a ordem independente. O Andrés Bello, depois, durante a campanha de independência, se estabeleceu na Inglaterra, com funções diplomáticas ligadas a esses movimentos revolucionários de formação de nações agora livres e soberanas. O Andrés Bello viria a cumprir esse papel importante lá na Inglaterra e também depois retornou para a América para se estabelecer no Chile, onde ele veio a ajudar a fundar a Universidade do Chile. Portanto, uma figura exponencial e que também foi um preceptor particular do Simón Bolívar, para que vocês tenham uma ideia dessa formação muito cuidada, muito sofisticada, muito privilegiada, não apenas em termos da reputação, da qualidade, da relevância desses preceptores, mas também no lugar que esses preceptores ocupavam naquele momento como figuras que se apropriavam, que se interessavam por essas novas ideias em circulação, e que eram ideias que tinham a ver com os novos tempos, né, com a abertura de caminhos para os novos tempos e que serviriam realmente de base para a construção da ordem nacional na Venezuela. Então, Simón Bolívar tem essa formação em casa ainda e, algum tempo depois, ele viaja à Espanha, continua sua formação na Espanha, volta para a Venezuela, fica viúvo, ainda muito jovem, e então viaja para a França. E na França ele frequenta círculos muito intelectualizados, muito vibrantes daquilo que existia em Paris, de mais atualizado. Dentre as pessoas com as quais ele convive em Paris está Alexander von Humboldt, o grande viajante, grande naturalista alemão que tinha acabado de retornar da sua longa viagem às Américas. Uma longa viagem que resultou na publicação de uma obra extraordinária, composta por vários volumes, né, a sua visita a essas regiões equinociais do novo continente, e uma obra que teve um impacto monumental sobre a ciência, sobre o imaginário que a Europa nutria a respeito das Américas. Esse Humboldt, que tinha viajado pelo vice-reino de Nova Granada, que tinha entrado por esse território, as regiões amazônicas, as regiões andinas desse território, passando pela Nova Granada, se reúne com Simón Bolívar em Paris, e todo esse estímulo, todo esse alimento intelectual, político e também simbólico vão sendo apropriados pelo Simón Bolívar, e ele, sem dúvida alguma, mobiliza toda essa sua formação a partir do momento em que, encerrada essa estada de vários anos na Europa, ele retorna à sua fazenda, a fazenda de sua família, no vice-reino de Nova Granada, e, a partir desse momento, ele então já está um pouco na mira de um movimento revolucionário que se forma em torno da junta de governo, da junta patriótica que se estabelece em Caracas, passado esse momento de tomada de Madrid, de tomada da Espanha pelo exército napoleônico. Essa junta patriótica convoca o Simón Bolívar, que vai, então, participar desde os primeiros instantes de toda a conspiração, de toda a organização que levaria a um primeiro movimento de independência da Venezuela, que fracassou um tempo depois, e vieram outros, e nesse processo Bolívar vai se destacando como uma grande liderança, e uma liderança que, sem dúvida alguma, mobiliza nos seus discursos,
nos seus esforços de persuasão da sociedade neogranadina, todo esse repertório de ideias, de imagens que ele havia construído muito cuidadosamente ao longo desses seus anos de formação. Acho que é ótimo começar a entrevista pensando um pouco esse processo do Bolívar até culminar nos eventos posteriores à invasão napoleônica e os altos e baixos que acontecem a partir daí, né? Porque acho que é impossível falar do Bolívar sem pensar a década de 1810, que é uma década central para se entender o que está acontecendo basicamente na América Espanhola como um todo, mas na própria vida, na trajetória do Bolívar, ela também é uma década central, com muitos altos e baixos, participando de movimentos políticos, participando de movimentos militares, movimentos que muitas vezes se misturam, a questão política e militar, com exílio, volta, alianças. Então, eu acho que, perguntando diretamente para a Fabiana, você poderia explicar um pouquinho para a gente essa década do Bolívar e as idas e vindas, desde, por exemplo, em 1811, quando ele vai participar da primeira república, a primeira tentativa de uma república venezuelana, que ainda não é sob o comando dele, é sob o comando do Francisco de Miranda, até no final, em 1819, quando ele vai participar da chamada República da Gran Colômbia. Obrigada, Luiz. Bom, primeiro eu começo aqui agradecendo por esse convite, um convite que me deixa felicíssima. Eu começo a ouvir as pessoas falarem, né, e eu vou ficando animada. Então, eu quero agradecer a todos vocês, Caio, Valdir, Luiz, e dizer que para mim é uma felicidade estar aqui hoje. Bom, vamos lá. Eu acho que no interior dessas questões todas, é o que eu defendo no meu doutorado, né, a consolidação da liderança do Bolívar dependeu de uma sólida comunidade entre os generais patriotas, né? E o que era fundamental aí? Fundamental era exatamente esse projeto de emancipação, né? Então, feita essa introdução mais geral, eu quero chamar a atenção aqui para os marcos que vocês estabeleceram. Então, 1811, fundação da Primeira República Venezuelana, 1819, a Batalha de Boyacá e a questão da Gran Colômbia, né? Então, tem aí o projeto de unidade. Nisso, a Gabriela já mencionou, né, em 1812, a perda da República Venezuelana, e em 1830, que é um outro marco importante também, o fim desse projeto de unidade, que vai ser o projeto da Gran Colômbia. Esses três marcos são fundamentais para se entender a centralidade do Simão Bolívar. Volto um pouquinho atrás também, a Gabriela já mencionou, 1810, o Luiz também. Nesse momento, um grupo de crioulos, da qual tomou parte Bolívar, né, depõe o capitão-general da Venezuela e estabelece uma junta de governos. Importante mencionar é que o Bolívar, nesse momento, ele é escolhido, então, para ser enviado à Inglaterra numa missão diplomática, né? Então, o que isso significa de forma muito clara, né? E foi nessa viagem, inclusive, que ele toma contato com o Miranda. O que fica muito claro aí? Salta aos olhos, primeiro, uma compreensão quanto ao panorama internacional. Os projetos de emancipação não poderiam se resolver apenas no âmbito das Américas, né? É preciso pensar um universo maior, e isso então tem relação com o continente europeu. Então, esse panorama internacional que é muito importante, e as redes de sociabilidade em que o Bolívar está inserido, né? A Gabriela mencionou bem, já tratou disso, né? Quer dizer, de onde ele vem? Ele vem dessa elite, portanto, antes mesmo de 1811, ele já está inserido nela. E está inserido nela através da Sociedade Patriótica da Venezuela. Então, vejam que se essa centralidade vai sendo construída ao longo desse caminho bélico, né, entre, então, 1810 e 1830, vamos colocar assim, é preciso ter clareza que o Bolívar, mesmo antes de 1810, não é qualquer pessoa, né? Nesse sentido, a experiência muito breve da República Venezuelana coloca o Bolívar numa outra situação também mencionada pelo Calil, que é a situação do exílio. Este é, então, um segundo elemento, né, a partir de 1812, importante de ser demarcado aqui. Então, vejam,
presença nessas redes de sociabilidade, clareza quanto a essa importância internacional e a própria experiência do exílio traz o quê? Traz um Bolívar novo, quando então ele retorna para a América. Nesse sentido, ele percebe, quando retorna, duas coisas muito claras. Primeiro, que é preciso organizar, né, essa emancipação, tendo muito clara a questão relacionada à centralização, e ele precisa também organizar essa comunidade, quer dizer, quem vai estar junto com ele nessa empreitada pela emancipação. Enfim, quais são, então, só para fechar a pergunta, né, quais são, então, os méritos do Bolívar e por que ele é uma figura que aparece como a liderança, né? Isso não é simplesmente construído historiograficamente, né? Ele realmente, primeiro, toma a causa da independência, a causa da emancipação, como um objetivo principal e aglutinador, e aí, então, nesse sentido, tendo essa clareza, ele constrói essa comunidade, uma comunidade, inclusive afetiva, porque, é evidente, eles vão lutar na guerra e, portanto, tem que construir um laço para além da questão política. Junto com isso, ele também vem dessa experiência, como eu já disse, da perda da Primeira República e dos exílios, o que lhe faz, então, ter mais clareza quanto a um projeto de administração para os futuros territórios. E um terceiro elemento é que ele também compreende que é preciso estabelecer isso juridicamente. E, nesse sentido, a gente tem aí os marcos, tanto do Congresso de Angostura, quanto do Congresso de Cúcuta, né, no sentido de, mais uma vez, dar um ordenamento jurídico conforme as emancipações, as libertações, melhor, vão ocorrendo. Ele também vai estabelecendo uma relação com o Congresso a partir dessa mesma comunidade de generais, né? Por isso, essa relação com o Santander é tão importante. Não dá para pensar a emancipação na América Hispânica sem pensar o Bolívar ou sem fazer relações ao nome, né, desse general. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá, e praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Não, muito boas e esclarecedoras essas perguntas sobre primeiro sobre os anos de formação do Bolívar e depois sobre esse início de atuação, né? E os primeiros anos de atuação do Bolívar, eles acabam se concentrando mais ali, principalmente na região da Venezuela, da Colômbia, mas ao longo do processo de emancipação, das lutas de emancipação, vai havendo uma espécie de expansão da atuação bolivariana pela América do Sul, né? E aí a gente tem alguns eventos importantes nos anos seguintes à fundação da Gran Colômbia, em 1822. A gente tem a incorporação da audiência de Quito, a Gran Colômbia. Nesse mesmo ano, tem um famoso encontro entre o Bolívar e o San Martín, ficou conhecido pelos historiadores como a entrevista de Guayaquil, né? E nesse momento também é um momento ainda maior da expansão da atuação do Bolívar, porque ele assume a partir daí as lutas também no Peru, e além de tudo, muita gente não se dá conta, mas existe um dos países da América do Sul que tem o seu nome em homenagem ao Bolívar, que é a Bolívia, né? E que o Bolívar ele é considerado também o grande artífice da Constituição da Bolívia e da fundação também do Estado Nacional Boliviano. Nesse sentido, gostaria de fazer a pergunta para a Gabriela, como que a gente pode pensar esse processo de expansão também da atuação
bolivariana pela América do Sul durante esses períodos das lutas pela independência na América Hispânica. Ah, tá ótimo, Valdir. Então, havia uma percepção por parte desses exércitos revolucionários, né, que surgiram principalmente ali o do Bolívar, partindo de Caracas, e o que partiu de Buenos Aires, né, com alguns generais, mas o San Martín se destaca aí. Então, o vice-reino do Rio da Prata e o vice-reino de Nova Granada como dois polos a partir dos quais se formam exércitos libertadores. No vice-reino da Nova Espanha, as coisas correm um pouco em paralelo, né? No mesmo período, são concomitantes, mas sem se articular as campanhas pela independência na América do Sul. E havia uma percepção por parte desses exércitos de que, se houvesse ainda bastiões realistas na América, dos vice-reinos espanhóis na América, que esses bastiões de resistência realista, de lealdade à Espanha, seriam sempre uma ameaça à consolidação da causa emancipadora. Então, que era preciso realmente emancipar os vice-reinos por inteiro. E na América do Sul, havia um vice-reino cujas elites criolhas eram efetivamente relutantes à causa da emancipação. Esse era o vice-reino do Peru, o mais antigo vice-reino espanhol na América do Sul, né, o primeiro a ser criado, que antes abarcava toda a América do Sul. Depois, no século XVIII, ele foi desmembrado, e nesse sentido, a cidade de Lima, e aí representando o vice-reino do Peru, e encontrando convergência política com elites que estavam situadas no vice-reino do Peru, mas em regiões dos Andes, na região da Sierra, e que também ali o Alto Peru, chamado Alto Peru, que depois deu origem à Bolívia, e que estava muito ligado a uma tradição, por exemplo, da exploração mineratória da prata. As minas de Potosí já não pertenciam ao vice-reino do Peru nesse momento, mas havia toda uma elite colonial que havia prosperado em torno da exploração da prata, que também se via contemplada pelas relações econômicas, as relações políticas, as relações simbólicas que passavam por esse vínculo com a Espanha. Então, Lima encontra respaldo dessas elites andinas e não adere ao exército que veio lá pelas tantas do sul, que veio de Buenos Aires, em direção a Lima, em direção ao Peru, para dar prosseguimento à campanha revolucionária. O San Martín faz um movimento que é de Buenos Aires, em direção a Mendoza, e depois de anos estabelecido em Mendoza, fortalecendo seu exército, ele atravessa os Andes, é um episódio conhecido como Paso de los Andes, né, um ato muito desafiador do ponto de vista físico, geográfico, porque cruzar os Andes, essa cadeia de montanhas elevadíssimas, cruzar essas montanhas com cavalos, com mantimentos, com armamentos, com exércitos numerosos, era um desafio físico extraordinário, né? Toda a questão do frio, toda a questão da precariedade desses caminhos. E San Martín chega, então, ao Chile, colabora, tem um papel, aliás, protagônico na emancipação do Chile, e depois, por mar, por uma navegação de cabotagem, ele navega até Lima. E lá, desembarcando, então, na verdade, ele luta contra essas elites vice-reinais no Peru, que não apoiaram a causa independentista. San Martín proclama a independência do Peru em 1821, baixa uma série de decretos, procura formalmente organizar essa nova ordem, fundar essa nova ordem, mas, na verdade, essa é uma ordem que não encontra ainda, de fato, uma solidez, uma estabilidade, porque a resistência a ela vinha de muitos lugares e era uma resistência ainda muito vigorosa. Então, San Martín permanece por um tempo procurando fazer valer essa fundação de uma ordem independente que rompesse com a subordinação à Espanha, e, no entanto, ele sente que não está conseguindo concretizar essa tarefa. E é nesse momento, então, que ele vai ao encontro de Simão Bolívar em Guayaquil, como o Valdir acaba de mencionar, e nesse encontro fica decidido que Simão Bolívar é quem assumiria a causa de completar e consolidar a emancipação do Peru.
San Martín parte para o exílio na França, e Simão Bolívar, então, se organiza para entrar em Lima. Então, ele se dirige ao sul, de Guayaquil em direção ao sul, chega em Lima, encontra essa nova ordem completamente esfacelada, turbulenta, e procura reorganizar, então, ainda a guerra de independência. Ainda era uma questão de combate, né? Uma questão realmente de se derrotar no terreno bélico, no terreno militar, esses focos de resistência realista. Então, ele realiza isso, no primeiro momento, na costa, na região de Lima, uma região plana, e depois organiza esse exército para escalar os Andes e para subir ao altiplano e debelar, assim, os focos de resistência realista que ainda existiam com grande força sobre os Andes. Ele, nesse momento, tem como seu general, braço direito, que tem uma atuação fundamental nesse processo, o general Sucre, e sobre os Andes, então, há uma sequência de batalhas que são batalhas fundamentais para, então, a derrocada das forças realistas na região do Peru e do Alto Peru, e a batalha decisiva nesse sentido é a Batalha de Ayacucho, que acontece em dezembro do ano de 1824, em que, apesar de uma situação desvantajosa do ponto de vista numérico, o exército revolucionário vence o exército realista nesse confronto em Ayacucho, no Peru, e a partir daí se considera que, de fato, a causa da emancipação estava ganha na América do Sul. É a última grande batalha vencida, então, pelos revolucionários. A partir daí, ainda havia focos de resistência mais ao sul, especialmente na região do Alto Peru, e o general Sucre, então, ainda nos primeiros meses do ano de 1825, percorre esse território para ainda confrontar lideranças que resistiam, mas em questão de poucos meses, esses focos já mais frágeis, já menos representativos de territórios não incorporados a essa nova ordem, porque ainda professando a sua lealdade à Espanha, todos eles vão sendo, então, derrotados, e essa América do Sul emancipada e aberta, então, a um desenho político do que passaria a vigorar nessas regiões, é algo que já se coloca como uma realidade, e é um momento, então, em que Simão Bolívar se dirige ao Alto Peru, e existe toda uma querela, toda uma controvérsia sobre o que fazer desse Alto Peru, e acaba se decidindo, então, pela fundação de um Estado Nacional separado do Peru, que veio a ser a Bolívia. Pensando nessas questões de fundação de estados nacionais e atuação do Bolívar pelo continente, eu acho que dá para a gente perceber que é impossível restringir a atuação do Bolívar a um país específico. Pelo contrário, ele se espalha pela América do Sul, pelo menos pela América Espanhola como um todo. Mas, pensando nesses projetos do Bolívar, eles levam em consideração justamente essa atuação para além de um recorte nacional, que é, na verdade, um recorte muito mais posterior, que a gente projeta no passado. Vocês poderiam dizer um pouquinho sobre quais eram esses projetos do Bolívar para as Américas? Projetos de integração, projetos de um republicanismo, que ele é muito marcado nas cartas, nos escritos do Bolívar, e como que ele lida com esses projetos quando ele vai tentar administrar esses territórios, nesse período posterior às vitórias militares. Bom, então, você coloca duas questões muito importantes, o republicanismo e os projetos de unidade. O Bolívar defendeu, durante toda a vida, essas duas questões, né? De maneira muito direta, a gente tem dois projetos de unidade, um que se efetivou e outro que não teve acolhimento à época. A gente está falando, então, da Gran Colômbia e da Confederação dos Andes. E ainda posso mencionar o Congresso do Panamá, que é mais uma iniciativa do que exatamente um projeto. Quanto à República, eu acho que é muito importante a gente dizer o seguinte, que é uma coisa que eu falo no meu doutorado, né? Geralmente, durante muito tempo, o que se disse foi
que o Bolívar era devedor de ideais russonianos, né, de molde europeu, né, e por isso ele pensava na unidade, e a unidade não poderia dar certo na América, nem a unidade, nem a república. Bom, eu faço toda uma discussão no meu trabalho para não exatamente negar, mas complexificar essa relação e essa questão muito direta de que, então, nem a unidade nem a república caberiam na América e, portanto, o Bolívar era um Quixote, um sonhador, né? Pelo contrário, eu acho que todos esses projetos, como eu já disse antes, eles nascem da guerra, né? E da perspectiva muito clara desde o início, que é uma perspectiva do próprio Simão Bolívar, com a qual ele vai compartilhar depois, mas me parece que está muito claro para ele duas coisas. Primeiro, que é preciso romper com a Espanha, e segundo, que o rompimento com a Espanha vai exigir uma nova lógica política. Quer dizer, por mais que isso fosse um projeto difícil, né, audacioso, porque imaginem o que significa, né, essa substituição, né, Deus e rei pela república e a ideia de cidadania. Apesar disso, e apesar dessas discussões permanecerem ao longo do século XIX, lendo a documentação, fica muito claro, fica muito evidente que tanto o projeto de unidade quanto a aposta no republicanismo eram as possibilidades, eram as chances dessa América se efetivar, segundo Bolívar, né? E tudo isso nascia de onde? Nascia da sua perspectiva marcada pela guerra. Então, eu penso que, além dos projetos que eu mencionei, e além do Congresso do Panamá, é preciso ter claro que os planos do Bolívar, nos planos do Bolívar estiveram presentes as seguintes ideias. Primeiro, a possibilidade de construir uma nação de dimensões continentais para fazer frente às ameaças externas. É preciso lembrar aqui da preocupação do Bolívar com o Império Brasileiro, não era uma preocupação nem pequena, nem desprezível, mais uma vez, uma percepção que nasce da guerra também. E segundo, né, a efetivação de uma confederação deveria estabelecer na América uma condição de apoio mútuo entre essas repúblicas nascentes. Também para se colocar frente às intimidações estrangeiras, né? Então, exatamente como eu falei antes, esse olhar, que é um olhar não restritamente nacional, porque, como você disse, está certo, eu concordo com você, a gente projeta mesmo, esse olhar não tinha como ser exclusivamente nacional, né? Porque tinha muita coisa envolvida nesse panorama da guerra. Volto a dizer, uma coisa é a conquista bélica, é você tomar territórios, é você ter que fazer todo esse caminho que a Gabriela narrou bem, né? Quer dizer, Venezuela, Nova Granada, Peru e Alto Peru, né? Quer dizer, Bolívar vai participando de tudo isso num crescente, vai tomando territórios junto com essa comunidade, mas o tempo inteiro ele tem que pensar também, né? Nessa relação da América com a Europa, né? E é exatamente por isso que, para além desses projetos de unidade, vai ficando muito claro para o Bolívar que é preciso o quê? Manter um centro forte que instalasse a coesão administrativa, política, econômica e fiscal entre as regiões, e essa confederação ligada a esse centro forte para lidar também com os localismos. Então, vejam que nada disso fica, ou demonstra, ou está aquém de uma incompreensão do que está acontecendo na América. Então, é muito importante defender isso para compreender este projeto. Porque se a gente partir do pressuposto que o projeto não funcionaria aqui, porque ele é de molde simplesmente europeu, a gente então não está compreendendo exatamente essa figura do Bolívar e o contexto americano na primeira metade do século XIX. Bom, agora eu queria seguir perguntando para a Gabriela, né, justamente aí com uma questão relacionada ao que a Fabiana já vem falando. Como a Fabiana comentou, né, ele tem ideias muito claras e muito interessantes sobre o futuro das Américas.
mas ao mesmo tempo a gente sabe que Bolívar ele se envolveu em muitas polêmicas, muitas disputas, e que também o pensamento dele esteve envolto em várias ambiguidades, né? E isso fica marcante no final da vida dele, quando ele enfrenta antigos aliados, né, que se tornam inimigos, né, como Santander ou Paes. Enfim, né, eu queria perguntar então como caracterizar essas disputas e ambiguidades na trajetória do Bolívar e como, a partir disso, pensar esse desgosto que o Bolívar apresentava nos seus últimos dias, né, quando ele chegou a declarar, né, numa carta, que aquele que serve à revolução na América ara no mar. Sim, Caio. De fato, são muitas as controvérsias que vão ganhando espaço na medida em que a vitória avança, né? Na medida em que a nova ordem se torna algo palpável, algo que precisa ser detalhado, porque se nós pegamos os documentos dos primeiros tempos de campanha do Simão Bolívar, a ênfase maior está sobre a ideia de liberdade, né? Quer dizer, a ideia da liberdade contra a tirania. É aí que se coloca toda a energia, em que se concentra todo o esforço de persuasão. E a partir do momento em que a liberdade vai se tornando algo realmente tangível, é preciso significar essa liberdade, né? Que liberdade é essa, para além de representar uma ruptura com o jugo colonial. E o detalhamento dessa liberdade é algo que vai sendo ressignificado, reelaborado, passo a passo pelo Simão Bolívar. Como disse a Fabiana, o tempo todo ele tem a Europa como referência, ele examina as experiências políticas europeias para pensar o que seria mais adequado para a América. Ele tem uma premissa desde o início, que é a de que o povo americano não estava preparado para a participação política. O povo americano estava acostumado a servir, e essa atitude servil, que era resultado de séculos de colonização, era uma atitude incompatível com a postura necessária para se tomar decisão, para se entender dos assuntos públicos e para se tomar posição nesse espaço público. Então, esse povo precisaria ser educado, precisaria ser preparado para essa nova exigência estabelecida pela nova ordem e pelo regime político que pautaria essa nova ordem, que seria o regime republicano. Simão Bolívar nunca se afasta desse marco republicano, é aí que ele se movimenta politicamente, intelectualmente, testando, argumentando e reelaborando as suas diretrizes. Essas diretrizes não são as mesmas ao longo dos anos de campanha política do Simão Bolívar. E nesse sentido, então, o que nós podemos observar é uma crescente desconfiança em relação a essa participação popular, a essa participação política ilimitada, a essa participação política como fundamento da nova ordem, essa ideia de soberania popular, né? A república como expressão da vontade da maioria. Mas essa vontade da maioria podia redundar em anarquia. A ideia de anarquia é um grande fantasma para os políticos, as pessoas, os pensadores, as lideranças políticas do século XIX. Não apenas na América, mas em outras partes, né? Na Europa, esse fantasma da anarquia era algo muito presente também, e que acompanha, claro, como contrapartida a emergência dessa ideia de que o poder deve emanar do povo. Então, o que nós observamos na trajetória de ideias políticas do Simão Bolívar é a criação de recursos para controlar essa possibilidade de anarquia, para criar sistemas que filtrassem, que regulassem, que relativizassem essa participação popular. E o que acontece é que esses recursos de controle vão se revelando recursos cada vez mais autoritários, ou seja, cada vez há mais instâncias para se frear essa participação popular, por vários mecanismos, que eu não vou ter tempo de detalhar aqui, né? Mas desde a questão do Senado, o Senado que num dado momento o Simão Bolívar entende como uma instância de representação política muito elitizada e de caráter hereditário. Ele introduz esse princípio da hereditariedade para a sucessão dos representantes políticos no Senado, ao passo que haveria uma Câmara, claro, política, uma Câmara mais de acesso mais amplo, né, de um acesso mais franqueado a outros setores da sociedade. Um outro indício
desses recursos cada vez mais autoritários está na previsão de que houvesse um poder, uma espécie de um poder moderador, né, um conselho de anciões, um conselho de sábios, esse poder como um quarto conselho moral, queria também refrear os impulsos dessa participação popular, um pouco imprevisível e certamente arriscada aos olhos do Bolívar. E também, claro, a sua própria condição como mandatário político, né, prevendo a esse poder executivo um poder bastante concentrado, e um poder, portanto, que permitisse a construção dessa nova ordem, a modulação dessa nova ordem, de acordo com uma certa vontade, que é essa vontade centrada no mandatário e potencializada justamente para fazer frente às muitas fontes de resistência, de reação, de crítica, de defesa de perspectivas alternativas que existiam em toda parte, que existiam em cada região desses antigos vice-reinos que agora já se dissolveram, e onde vai se consolidar o poder, quais vão ser os novos centros, efetivamente, de exercício desse poder, em todas essas instâncias geográficas e também socialmente disseminadas, há fontes de resistência às quais o Bolívar procura se contrapor, enrijecendo o seu projeto político no que diz respeito à maneira de se gerir essa nova ordem política. E é nesse sentido, então, que, por um lado, né, vou concluindo aqui a minha fala, por um lado, que nós temos são certos autores que estudam Bolívar e que enxergam nele uma figura autoritária e sublinham esse caráter autoritário no projeto político bolivariano, e, por outro lado, o que nós temos é um Bolívar cada vez mais reagindo a esse sentimento de que a nova ordem escapava ao seu controle, de que a nova ordem escapava à própria aspiração de se ordenar uma nova sociedade em novos termos, com um novo pacto político, e o sentimento de que a destruição da velha ordem não dava lugar ao nascimento de uma nova ordem, e sim de uma realidade anárquica, descontrolada, pulverizada, atomizada e reivindicada por pequenos grupos que aspiravam dominar o poder. E nesse sentido, então, nós temos um Bolívar crescentemente descrente em relação à sua própria obra, ao seu próprio legado. Um Bolívar crescentemente cético, desgostoso, frustrado em relação àquilo que ele havia realizado, porque se de fato a liberdade for alcançada, essa liberdade não parecia estar sendo usada a serviço da construção de algo que valesse a pena, algo que fosse digno daquilo que o Bolívar havia acenado nos seus primeiros discursos, como algo positivo, promissor, construtivo, enfim, algo melhor do que o que havia antes. E o que havia virado aquilo tudo, depois de anos de guerra, já não parecia ter contornos nítidos e apreciáveis. Então, é aí o Bolívar cético em relação ao seu legado e enfrentando resistência concreta de certos grupos, inclusive o Santander, né, orquestrando ali a Colômbia, a Nova Granada, Bogotá, enfim, Bogotá era o centro de poder do vice-reino de Nova Granada e se articula, então, como um centro de poder do qual Bolívar havia se afastado para lutar no Peru, e quando ele retorna, ele encontra círculos políticos articulados sem ele, e, na verdade, contra ele. Então, ele enfrenta essas resistências também muito concretas no terreno político, das suas alianças, dos seus antigos aliados, e que já não dão provas de seguirem aliados a ele, e ele, então, decide se retirar, sentindo que ele havia fracassado em muitos sentidos, né? Esse é um sentimento que, na verdade, o acompanha no momento da sua morte, no fim da sua vida. A sua percepção é de um desfecho de algo que havia malogrado, ao invés de se apresentar como brilhante, radiante, que são as imagens de luz que ele empregava nos seus discursos no início da sua campanha de emancipação.
Você está ouvindo Hora Americana. Vocês comentaram muito bem, né, essa atuação política e militar que o Bolívar teve ao longo das guerras de independência e tudo mais, mas pensando no outro legado que ele nos deixou, né, a gente sabe que o Bolívar, ele se destacou pela quantidade gigantesca de escritos que ele deixou para a gente. Então, a gente encontra discursos, manifestos, cartas, que inclusive você analisou no seu livro, né, sobre essas correspondências deixadas por ele. Então, levando isso em conta, como é que a gente pode compreender esses textos bolivarianos, por um lado, né, como artefatos de disputas políticas, e por outro, como uma forma de o próprio Bolívar construir uma imagem de si, tanto para os seus contemporâneos, como para a posteridade? Priscila, lidando com o epistolário do Simão Bolívar, foi impossível diferenciar esses dois âmbitos. Para mim, eles estão absolutamente juntos. Há um âmbito que é o âmbito da disputa política e há outro que é o da construção da memória. Da construção da memória no presente e no futuro. No presente, porque o próprio documento carta, né, ou mais do que a carta, o epistolário, imagina quando você olha o epistolário como um todo, né? Então, quando você olha assim, da minha perspectiva, não foi possível separar, né, isso que é disputa política e isso que é memória. E por quê? Porque conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que, primeiro, uma coisa que eu já disse, né, as cartas, elas são escritas para destinatários específicos. E aí, conforme você vai mapeando, numericamente mesmo, a presença desses destinatários, você vai notando que existe aqueles que são mais conclamados pelo próprio Bolívar. E são exatamente esses homens-chave que eu já falei no início da nossa conversa, né? Você tem o Sucre, você tem o Paz, você tem o Santander. Não é à toa que depois de 1826 as coisas se complicam ainda mais, porque aí você tem um conflito entre Bolívar, Santander e Paez. Mas esses são os homens, claro que há outros, né? Bom, Montilla, Soblete, né? Quer dizer, há muitos outros generais. Mas esse grupo, especialmente, ele ocupa posições muito específicas, né, no âmbito não só da guerra, mas do próprio poder político, destes que vão estabelecer institucionalmente as repúblicas, né? Então fica muito claro, conforme eu fui montando essa relação entre uma carta e outra, e percebendo o sentido narrativo do epistolário, que há ali duas coisas. Primeiro, esse sentido de memória, esse projeto de memória, porque esses homens, e isso me parece muito próprio do século XIX, né? Esses homens têm clareza da sua importância no presente e da importância que eles vão ocupar na posteridade, né? Eles sabem que a causa da emancipação não é qualquer causa. Então, este é um aspecto, e o outro aspecto é o aspecto de que eles tinham que estabelecer mesmo essa comunidade, né? Tinham que fortalecer esses laços. Então, isso também aparece na correspondência. Concluindo essa primeira questão, eu acho que não é possível separar esse âmbito da disputa política e o âmbito da presença e da construção de uma memória. Essas duas coisas aparecem nesse documento absolutamente juntas, né? Tanto é que uma das hipóteses com as quais eu trabalho e que eu penso que as cartas conseguem também comprovar é a ideia de que o próprio Bolívar deixa pistas, né, a história pátria, né? Essa história de projeção, essa que vai se estabelecer posteriormente, essa que vai contar a história nacional e a história das nações, muitas vezes ela vai ser feita a partir do quê? A partir da fala, né, do próprio Bolívar, a partir da centralidade do Bolívar. Então, se a gente tinha discutido antes essa centralidade, e a gente tinha dito, olha, ele realmente é figura central, ele realmente é figura fundamental, porque ele está presente na guerra, ele está presente na administração, e isso é fato, mas, por outro lado, é preciso perceber que isso também demandou, né, todo um universo de criação, né, de estabelecimento de laços para que isso ocorresse, né? E nesse sentido, o Bolívar tinha, mais uma vez,
clareza quanto à importância desse estabelecimento de laços. Acho que um outro elemento, eu também já vou concluir, mas acho que um outro elemento aqui que é importante deixar registrado então, como trabalhar com isso, né? Como lidar, né, com essa questão? Bom, primeiro tem uma questão técnica, né, vinculada à própria organização da fonte, mas tem também uma reflexão relacionada à crítica da fonte, né? Quer dizer, eu lembro aqui a Ângela de Castro Gomes, quando ela diz que é preciso ter muito cuidado para não cair no fetiche da fonte, né? E as cartas, quem já teve a oportunidade de ler as cartas, os manifestos, elas são absolutamente sedutoras, né? Bolívar é sedutor. Eu tenho que dizer isso aqui, gente, me desculpem, né? Ele é sedutor. Então, é preciso que a gente tenha muita clareza disso para não ser capturada, né, por esse fetiche, para que o pesquisador não seja capturado, né? Gabriela, a gente está falando aqui muito sobre a vida do Bolívar, mas o Bolívar, ele é um dos personagens mais interessantes da história das Américas, quando a gente pensa sobre a questão das apropriações desses personagens pela posteridade, né? E o Bolívar, ele vem sendo, desde a morte dele, em 1830, daqui a pouco vai fazer 200 anos, ele até hoje vem sendo apropriado pelos mais variados matizes políticos. Um historiador importante do século XX, que é o Germán Carreira Damas, ele chegou a falar da existência de um culto ao Bolívar, né? Bolívar como esse personagem digno de culto, principalmente na história venezuelana, mas também na Colômbia, no Equador, no Peru, em tantos outros lugares, né? 2 exemplos, por exemplo, disso no século XIX de um lado, por exemplo, a morte do Bolívar em Santa Marta, na Nova Granada, e em 1842 os restos mortais dele sendo trazidos para Caracas pelo José Antônio Paes, que foi o general que o enviou para o exílio, né? Ou seja, também tem essas várias inflexões da história. E por exemplo, essa apropriação do Bolívar na Nova Granada e depois da República da Colômbia, pelo Partido Conservador, né? O Bolívar virando patrono do Partido Conservador, enquanto Santander, por exemplo, era o patrono do Partido Liberal. Como pensar essas várias apropriações em relação ao Bolívar nesse processo de construção dos Estados Nacionais, né? O Bolívar como um símbolo, como um mito político dentro desse processo da construção dos Estados Nacionais na América do Sul no século XIX? Bem, Valdir, de fato, essa é uma questão muito instigante e vasta, né? E vasta, porque são muitas camadas de apropriação e sempre imersas em grandes polêmicas, em grandes polarizações. Não poderia ser diferente, né? Quer dizer, já no período pós-independência, pós-morte do Bolívar, começam as disputas políticas por um legado simbólico. Enfim, ele tinha o seu peso, reconhecido como o grande general responsável pela emancipação, não apenas do vice-reino de Nova Granada, como de outras porções da América do Sul. Então, esse peso simbólico vai ser disputado, e já internamente na Colômbia, né, tem um momento ali da Guerra de los Supremos, que é o momento de uma guerra civil, e o Bolívar é apropriado, de fato, pelo grupo que se posiciona como sendo conservador, em oposição aos liberais. Isso passa também por como esses campos estão sendo significados. O que é ser conservador, o que é ser liberal, essa semântica toda vai sendo reelaborada ao longo dos tempos. E naquele momento tinha muito a ver com a questão do maior centralismo político ou de um federalismo, uma maior descentralização política na maneira de se organizar os estados nacionais, também em relação a quão rigorosa seria a política anticlerical, a política contrária à Igreja Católica, que tinha uma força extraordinária na época colonial, e naturalmente que esse Estado nacional emergente precisa se definir em relação à Igreja, né? Que espaço vai ser dado à Igreja? Isso também tem uma importância nos primeiros anos de vida independente
da Colômbia, né? Pensando agora na Colômbia, na Venezuela, existem especificidades dessa luta política, não por acaso é na Venezuela em que o Bolívar vai ser referendado como um pai fundador, né? Como uma figura fundamental que explica, que simboliza o nascimento da nação. Então, na Venezuela ele tem esse lugar, e é isso quando você fala de todos os ritos fúnebres, né? Que tem a ver com o momento de se transferir os restos mortais do Bolívar para Caracas, e há toda uma liturgia fúnebre, então, que de fato, consolida a centralidade de Bolívar nesse panteão nacional. Mas na Colômbia ele estava sendo apropriado nessas disputas políticas, como eu acabei de dizer. Em outras partes da América, ele também vai ser apropriado e vai ser conferido a ele um lugar ou outro nessa narrativa que se tece sobre o nascimento da nação. Então, qual é o lugar de Bolívar, por exemplo, no Peru, em que a independência precisou ser feita por intervenção externa, já que internamente não houve um núcleo capaz de carregar a chama revolucionária? Que lugar se conferir a Bolívar também? Na Bolívia, que lugar é esse, né, de alguém que vem de fora também para efetivamente fundar a nação, escrever a sua primeira Constituição, retomando o tema aqui das Constituições, que foi sinalizado pela Fabiana. Então, essas disputas políticas e simbólicas vão se dar de várias formas nos anos e nas décadas que se seguiram à conquista das independências nacionais, mas é certo que Bolívar era uma figura incontornável, né? Quer dizer, era preciso se posicionar contrariamente a ele ou assumindo esse legado e essa continuidade, ele como matriz da nação, e essas disputas simbólicas foram investidas de muitas iniciativas, né, das primeiras teses de história nacional que começaram a ser escritas, desses rituais cívicos, como a própria questão dos ritos fúnebres, quando da transferência dos restos mortais de Bolívar para Caracas, a construção dos primeiros monumentos públicos, né, que iriam celebrizar esses heróis nacionais que estavam sendo definidos e construídos e legitimados como heróis nacionais, através da cultura histórica, através da literatura, através do teatro, né? No nosso dossiê publicado pela revista USP, há um artigo bem interessante sobre o teatro, o papel do teatro também, conformando narrativas que davam sentido, que definiam as cores da nação, o nascimento da nação. Que história é essa que dá conta de explicar que nação é essa que estava nascendo em princípios do século XIX? Então, por todos esses recursos políticos, culturais e artísticos, essa figura do Bolívar vai sendo disputada. E o que é muito interessante é como no século XX, por uma série de caminhos sinuosos que eu não vou poder recuperar aqui de forma minuciosa, mas o Bolívar vai sendo reconhecido não apenas como aquele que fundou a nação soberana e livre em oposição à metrópole, mas como aquele que fundou uma nação justa, socialmente justa. O Bolívar como matriz de um projeto de justiça social que confrontava naturalmente agruras que essas sociedades do norte da América do Sul, não apenas, mas lá é onde esse discurso ganhou maior força, viviam ainda no século XX, né, as profundas assimetrias sociais. E o Bolívar sendo recuperado, então, por uma nova chave, não apenas como o fundador da nação, mas como aquele que fundou a nação com um projeto de igualdade e justiça social que não estava sendo realizado de fato, ou seja, que estava sendo deturpado, né, em relação ao qual os governantes se desviavam e não deveriam se desviar. Não preciso dizer também que muitas ginásticas foram feitas para recuperar o Bolívar por essa chave, né? Essas perspectivas são completamente anacrônicas e construídas em função muito mais das questões do presente, das disputas do presente, do que em função daquilo que pensou e escreveu Bolívar na sua época, até porque muitas dessas concepções não estavam historicamente dadas naquele momento em que Bolívar viveu. Então, se tratam de estratégias simbólicas mobilizadas no presente, às quais Bolívar se presta. Mas aí estamos falando do presente, e não de quem foi ou do que pensou Bolívar
que efetivamente não se moveu nesse território político. Bom, Fabiana, então encaminhando a nossa entrevista para o final dela, e pensando ainda nessa chave das releituras e as ressignificações em torno da figura do Bolívar, a gente sabe que uma das apropriações mais impactantes que a gente tem da figura do Bolívar aconteceu na Venezuela, no governo do Hugo Chávez, e esse tal, o chamado bolivarianismo, né, praticado na Venezuela, do Chávez e tudo mais, se tornou sinônimo de socialismo do século XXI, mas também foi associado muitas vezes aos diversos governos de viés mais progressista que se implantaram na América Latina, né, e que tiveram auge aí nos anos 2000. Como é que a gente compreende essas apropriações mais recentes em torno da figura do Simão Bolívar? E, em termos mais gerais, como é que a gente entende a construção dessas mitologias políticas, né, que foram sendo ressignificadas ao longo do tempo e que, como o próprio exemplo do Simão Bolívar, né, foram se revestindo de roupagens conservadoras, liberais e até mesmo socialistas, né? Enfim, como é que o Bolívar foi se tornando esse herói para todas as causas, como disse o Nikita Harwich, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar em relação a isso, em termos específicos, né, é preciso destacar que há elementos discursivos frequentemente evocados no que diz respeito ao Bolívar, né? Eles acabam expressando uma constelação de perspectivas que rodeiam, que sedimentam essa apropriação. Quais são esses elementos, no meu entendimento? O americanismo, a liberdade, da qual a Gabriela já tratou um pouco, e um terceiro elemento que é a derrota e a redenção. Eu penso que esse terceiro elemento, do qual a gente ainda não tratou hoje, ele é fundamental no estabelecimento dessa apropriação. Então, também não sou eu que diz, mas é o Henrique Krauss que vai dizer que, primeiro, o Bolívar é absolutamente divinizado, não há nenhuma mitologia comparável à dele na Venezuela, né? E ele vai dizer também que há uma espécie de penitência coletiva, né? Nascida, emergente de uma sensação de ter deixado Bolívar morrer em solo colombiano. Então, nesse sentido, a apropriação ela é reivindicada por distintos atores. Como você já disse, Priscila, no governo do Hugo Chávez, essa figura do Bolívar se transforma em figura mitológica central, né? Ela volta a assumir uma centralidade, né? O Chávez batiza seu próprio projeto, inclusive, de revolução bolivariana. Parece mais fácil, embora não seja, né? Mas parece mais fácil o Bolívar ser apropriado por conservadores do que por uma esquerda progressista. A esquerda tem que enfrentar, por exemplo, a crítica do próprio Karl Marx ao Bolívar, né? Uma crítica que não foi nada agradável. Feito isso, é fato que o Bolívar é apropriado pelo chavismo, né? Em dois tópicos, né? Vejam, qual era o projeto chavista, né? O projeto chavista mencionava também, você tem aí também dois elementos discursivos, né? A democracia popular, ou democracia participativa, e o anti-imperialismo. E por que também? Porque o Bolívar não é um herói da elite, ou não é um herói apenas da elite. Ele é um herói popular, exatamente por toda essa construção que vai sendo feita ao longo de todo o século XIX. Bom, muito obrigado, Gabriela e Fabiana, pela participação aqui no podcast. Ficou ótima entrevista. A gente agradece demais a presença de vocês aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Gente, um abraço grande para todos. Eu quero agradecer pela minha participação hoje com vocês. Foi uma manhã de debate muito agradável. E eu agradeço a vocês, Priscila, Caio, Valdir, né, o Luiz, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês e ainda dividir esse podcast com a minha querida Gabriela Pellegrino. Obrigada. A gente que te agradece, Fabiana. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado e pela ótima aula que você deu para a gente hoje. O Hora Americana desta semana fica por aqui.
Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira. A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes. No episódio de hoje utilizamos as músicas Esse Arar en el Mar, de Chabuca Granda, Simão Simão, do grupo Serenata Guaianesa, e Simão Bolívar, do grupo Inti Illimani. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve.